bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente está polêmico, hoje a gente está aqui para brigar. E históricos também. Sempre. Porque esse aqui, mais uma vez, é um canal de entretenimento, cultura E história. Por dois historiadores. Historiadores, Não tem fuga. advogado, contador e historiador. Mas sabe o que vai ficar para a história? Curtir, comentar e compartilhar. Esse vídeo vai ser o recordista de likes da história deste Isso canal. aí, gente, porque estamos falando de um tema super, mega atual que Likes, não começou de hoje. Likes ou dislikes. É, também, porque é um tema polêmico, como sempre. Se você clicou nesse vídeo querendo saber o que é o sionismo, você está no lugar certo. É. Agora, se você veio no vídeo procurando motivos para apoiar Israel, desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, gente, só vamos fazer um parêntese. Outro dia eu vi o pessoal com a cruz Nossa! e a bandeira de Israel. Nossa, Gente, não, se nós você- apoiamos Israel porque Israel é cristão como nós. Se você é evangélico Não. e você fala que apoia Não. Israel porque você é cristão, você está completamente enganado. É o mesmo de você falar que você... Gente, não tem nem comparação, porque Israel, eles são judeus, eles não acreditam em Cristo. Pode, fale. É um fato. Se Israel é o povo eleito, para que Jesus? Exatamente, gente. Jesus é a nova aliança com um novo povo escolhido que é o mundo todo. Então, Se fosse o Israel, o judeu, o povo eleito, para que os Jesus? judeus, eles não acreditam em Cristo, eles negam, inclusive, Cristo. Jesus foi só um profetinha lá para eles. Cara, na moral, se você é cristão e apoia Israel por ser cristão, você tá errado. Ponto. Seu argumento está errado. Eu tenho... Gente, na boa, você pode apoiar Israel. Você tem todo o direito de estar errado. Exatamente. Mas, por favor, esteja errado pelo motivo certo. Não esteja errado pelo motivo errado. Isso, Tá? isso aí. Ponto. Apoia Israel Mas porque vamos você é entrar- a favor de genocídio. Apoia Israel porque você acha mesmo que tem que matar árabe. Apoia Israel pelo motivo certo. Não usando uma desculpa religiosa que não cola. Até porque Israel só é judaico, só é religiosamente judaico por acaso. Exatamente. Porque o sionismo não tem nada a ver com religião. Gente, por que eu falei que é um tema atual? Por conta do conflito que está tendo nesse momento, que a gente está vivendo. Estamos agora Porém- aqui em junho, final de junho de 2025, que esse vídeo vai ficar para a história. Daqui a 10 anos, se você está vendo aqui há 10 anos, conta pra gente aqui nos comentários. O mundo já acabou? Rolou a Terceira Guerra Mundial? Que a gente está falando aqui no dia seguinte ao bombardeio dos Estados Unidos ao Irã. Se você está vendo esse vídeo, sinta-se feliz, porque o mundo não Você acabou. sobreviveu. E o a mundo internet não não acabou. Então, mas por que eu falei que é um tema atual, porém nem tanto? Porque esse tema surgiu No em século XIX. 19, nos 1800 longínquos 1894. Gente, é Na verdade, muito assim, tempo. 1894 foi a primeira reunião oficial dos caras. Não, foi A quando, ideia é anterior. foi quando teve É. o Congresso Sionista Os Nacionalista malucos Judeu. sentaram pra consolidar. A ideia já vinha. Em 1890 teve um livro do cara lá, né? O que está Judeu. Eu não sei nem falar o nome dele, que ele inventou. O que? O que ele inventou aqui, ó. Esse nome aqui, Eduardo. Der Judenstaat. Não, É alemão. o livro foi de 1896, É. me corrigindo. Mas o ponto é o seguinte, gente. Vamos lá, vamos colocar em pratos limpos aqui. Pós Segunda Guerra, é uma coisa. Uhum. O sionismo ele é do século XIX. Ele Muito é tempo atrás. muito anterior até a Primeira Guerra. O que acontece? Como é que o sionismo surge? Tem um maluco lá na Inglaterra que eles queriam a volta de Jesus. Uhum. Os caras queriam que Jesus voltasse. Aí eles vão lá. Aí a gente está falando de protestantes, né? Na Inglaterra, protestantes. Vamos fazer um checklist aqui do que precisa para Jesus voltar. Precisa das pragas, né? Precisa de guerra, de doença, de fome.
Guerra tem, doença tem, fome tem. Os sete Check, cavaleiros, check, check. os 7 cavaleiros do Apocalipse tem Estava tudo. presente, estava Tudo tudo aí. lá. O que está faltando? Está faltando reconstruir o templo de Israel. Porque para esses caras, a volta de Jesus estaria relacionado à construção do templo. Mas existem diversos lugares que afirmam que o terceiro templo está sendo construído. Isso é verdade? Sim e não, pois essa pergunta é muito mais complexa do que você imagina. Se levarmos em conta o termo ao pé da letra, considerando que a estrutura está sendo erguida para dar lugar a um novo prédio, não. O terceiro templo ainda não está sendo construído. Mas atualmente existem inúmeras iniciativas que procuram formas de viabilizar essa construção. Nesse ponto, o Estado de Israel em si não está envolvido, pois isso poderia provocar um conflito muito maior do que os que já estamos vivenciando, pois estaríamos diante de uma instituição soberana, devidamente amparada por organizações políticas e militares que causariam uma crise diplomática muito grave ao se envolver diretamente em assuntos religiosos como este. Mesmo assim, existem vários grupos, ONGs e instituições autônomas que estão lutando para realizar este feito. Talvez a principal organização, que é a mais conhecida e emblemática de todas, é o Instituto do Templo, que foi fundada em 1987 e está localizada no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém. O Instituto acredita fielmente na possibilidade da construção do terceiro templo e por isso está se preparando desde que foi criado. Em sua sede, que é um local relativamente restrito por questões de segurança, se encontra a planta baixa que deverá ser usada, assim como a maior parte dos utensílios e ornamentos que farão parte dos ritos conduzidos nas futuras instalações. Então, sim, se formos considerar esses preparativos, podemos dizer que o terceiro templo está sendo construído porque todos ou a maioria dos ornamentos e instrumentos necessários para o seu funcionamento já estão prontos ou sendo preparados. Mas por que o assunto está tão em alta atualmente? Com pessoas afirmando que a construção pode começar a qualquer momento ou que até já se deu início aos procedimentos. Isso se deve ao fato de que, segundo a tradição judaica, o primeiro passo para concretizar o erguimento do templo é conduzir um ritual de purificação, que até pode parecer algo simples, mas é extremamente complexo e só pôde ser feito 9 vezes até hoje, sendo que a maior parte delas foi ainda durante o tempo de Moisés. Um dos aspectos mais complicados deste rito, que está descrito na Bíblia, no capítulo 19 do livro de Números, é que, para realizá-lo, é preciso fazer o sacrifício de uma novilha vermelha em perfeito estado de purificação. O desejo para que isso aconteça é tão grande que no passado já houve a tentativa de manipular geneticamente animais em laboratório para se obter o exemplar perfeito para conduzir o rito, mas todas as tentativas falharam. Porém, em 2022, houve a notícia de que um fazendeiro cristão protestante do estado do Texas, Estados Unidos, teria enviado a Israel 5 novilhas perfeitamente vermelhas que nasceram em sua propriedade. O esforço para conduzir essa empreitada teria superado os $500 mil, mas o pecuarista declarou que era seu dever contribuir para o desenvolvimento do povo de Israel. Se isso acontecer, segundo a tradição, o templo poderia começar a ser construído. E isso significaria que as profecias em torno deste santuário poderiam se cumprir, inclusive aquelas que falam sobre a chegada do Messias e o início do fim dos tempos. Eles têm lá Ezequiel com preparação, Isaías, tem lá os textos lá que dá um pouco de validade a essa visão. Ponto é, os caras falaram, putz, a gente quer Jesus volta, mano. Então vamos fazer os judeus voltar para Israel. E aí eles começam um movimento que é de compra de terrenos, porque naquela época, né, durante esse processo, a região que hoje é Israel não era Israel, era Palestina. Palestina, tá? E só que não era um estado, era um protetorado britânico. Imperialismo,
turismo, aquela coisa toda, né? A Inglaterra controlava aquela região como um protetorado, não era um país autônomo, e aí a galera ia comprando terra de particulares mesmo, e aí ia colocando os judeus lá. E aí dentro desse movimento você tem dois sionismos. O sionismo cristão, que é esse que surge na Inglaterra, e o sionismo judaico, que não é judaico. Não no sentido religioso, é no sentido étnico. Então, e sionismo vem literalmente da palavra Sião, que faz referência à uma Bíblia, região né? de Israel, né? Vem Monte Sião. da terra de Israel, né? Monte Sião. Referência bíblica de Jerusalém. Então fica uma situação muito confusa, porque o que acontece, né? Você tem a religião, que é judia, o judaísmo, e você tem a etnia judaica. Qual é a diferença dos dois? Etnia é algo muito maior, é um conjunto que vai incluir cultura, história, que vai incluir território, que vai ter todo um processo que é amplo. O judeu é um grupo étnico, como também são grupos étnicos os povos originários do Brasil. Você vai lá, os pataxós, os tupis, os tupinambás, são grupos étnicos. Por quê? Eles têm em comum a eles uma cultura que envolve culinária, que envolve língua, que envolve tradições religiosas. Eles têm uma história e eles têm um território de qual eles podem se acessar uma origem. Os judeus têm tudo isso. E aí, por conta desse território bíblico histórico, se vai a ideia da criação do Estado judeu na região da Palestina. Que fique claro, pós Segunda Guerra Mundial, se propôs a criação do Estado judaico em vários lugares. Porque África. isso ganhou muito mais força, mas não teve origem na Segunda Guerra. Não. A Segunda Guerra já teve por conta do Holocausto, né? Exatamente. O mundo descobriu o que tinha acontecido no Holocausto judaico, e aí a galera falou, meu irmão, a gente não pode repetir essa merda, vamos ter que consertar. Aí se propunha a criação desse Estado judaico. Primeiro propôs na África, não, na África não quiseram. No Canadá, não, no Canadá a gente não quer. Porque o sionismo cristão exigia que ele fosse na região da Palestina. Aonde é hoje.